Livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22. Quem encontrou diz um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite veio Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, da força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem, pequena é a tua fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que é santa. Em nome de Jesus, papai, te agradecemos nesta noite, te agradecemos, papai, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por cada livramento ao qual o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, papai, por esta oportunidade de estar na tua casa, te adorando, glorificando o teu santo nome. Pai, eu creio em nome de Jesus, que até aqui, papai, o Senhor tem falado a cada coração, que até aqui, Senhor, o teu Espírito Santo tem conduzido este culto até o momento da tua palavra que é santa. Os louvores aqui, Senhor, tocou a cada coração, porque eu creio, papai, que o Senhor opera através dos louvores, em nome de Jesus, Senhor. Mas o momento mais importante do teu culto é o momento da tua palavra, e eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela cura, ela transforma, ela muda de vida, ela dá livramento. Eu creio, Senhor, porque a tua palavra é santa, a tua palavra, ela é fiel, porque as Escrituras nos ensinam que a tua palavra, ela não muda. Então eu creio, Senhor, que a tua palavra continua sendo a mesma, aquela que muda vidas, aquela que cura, aquela que transforma, aquela que liberta. Eu creio nesta palavra que é santa, e eu creio, Senhor, na palavra das Escrituras sagradas, que a palavra venha curar os corações que aqui está nessa noite. Quem sabe, Senhor, aquele coração que entrou aqui entristecido, mas veio ouvir a tua palavra e não vai sair da mesma forma a qual adentrou por estas portas, mas que venha ser renovado pela tua palavra, que venha ser renovado pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te peço que não seja mais eu, mas que seja o Senhor a falar nessa noite, que seja o teu Espírito Santo, papai, a falar com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Aleluia. Podeis tomar assento, glorificando o santo nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 14, ao verso 22, a qual acabamos de ler, vai falar que Jesus anda sobre o mar, Jesus anda sobre as águas. Aleluia.
No versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era ao contrário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra em Mateus 14, 22 é uma palavra muito semelhante, aleluia, em Mateus, aleluia, glória a Deus, capítulo 8 e o versículo 23, que fala que Jesus ali acalmou uma tempestade, que eles estavam no barco, ali em Mateus 8, 23, mas só que Jesus, diferente, estava dentro do barco e ele estava dormindo, ele estava descansando, porque Jesus ele é 100% homem, mas só que ele também é 100% Deus, e ele como homem, ele sente fome, ele sente cansaço, e nessa hora aqui Jesus ele estava cansado, e ele se retirou para descansar, e a palavra de Deus nos fala que no meio do caminho, se levantou uma grande tempestade, um grande vento, contra aquele barco, aleluia, e os seus discípulos ali tiveram medo, aleluia, e começaram a clamar a Jesus: mestre, tem misericórdia de nós, mestre, nos ajuda, nos socorre, aleluia, e a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele ouvindo o clamor dos seus discípulos, ele se levantou, foi até uma parte do barco, aleluia, e ali ele lançou uma palavra dizendo: vento, acalma-te, tempestade, cessa, aleluia, e a palavra de Deus nos fala que imediatamente a tempestade se acalmou e o vento parou, aleluia, aleluia. Em Mateus 8, 23, Jesus estava dentro do barco, mas agora lá no capítulo 14, aleluia, ao verso 22, a qual acabamos de ler, a palavra vai nos falar que Jesus ele deu uma ordem para seus discípulos, dizendo: olhem, montem no barco, aleluia, eu vou despedir a multidão, dessa vez eu não vou com vocês, eu vou sair para orar sozinho, mas vocês vão montar no barco, aleluia, e vocês vão chegar até do outro lado, aleluia. E a palavra nos fala numa situação ali, numa ocasião, na mesma que já tinha acontecido. A palavra nos fala que é no meio do caminho que o vento se levanta, que a tempestade se levanta contra aquele povo, contra aqueles seus discípulos que ali estavam no barco, aleluia. Mas o ponto aqui, o que eu quero trazer com a igreja, aleluia, a palavra nos fala que eles tiveram medo, o medo era tão grande que eles acharam que ia morrer ali naquela situação. Homens pescadores, homens que entendiam das águas, que entendiam de tempestade no meio do mar. Só que quando eles viram aquele vento ao contrário, aquela tempestade era tão grande que eles sentiram medo, sentiram um grande temor e acharam que ia morrer. O ponto aqui é o que o medo faz comigo e com você. Aleluia. O ponto aqui é que o medo faz eu e você se esquecer das coisas grandes que Deus já fez na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. O medo aqui estavam fazendo eles se esquecerem que lá no capítulo 8, aleluia, Jesus acalmou o vento e acalmou a tempestade. Aleluia. Muitas das vezes o medo faz a gente se esquecer das grandes coisas que Deus fez com o povo que estava cativo no Egito. Aleluia. A Bíblia nos fala que aquele povo foi o único que viu fogo cair do céu, que viu o rio se transformar em sangue, que viu as 10 pragas do Egito. Mas para o povo de Deus foi milagre, que viu tudo aquilo acontecer com o Egito, mas quando se frente com o mar vermelho, aleluia, eles sentiram medo e
Moisés não tinha sepulcros o bastante para que morramos no Egito. Aleluia, começaram a murmurar. Aleluia, o medo de ver o Faraó com seus carros, com seus cavaleiros, com o seu exército vindo ao seu lado, o medo fez ele se esquecer das grandes coisas que Deus tinha feito no Egito. Aleluia, dos grandes milagres que Deus tinha feito no Egito. Aleluia. Eu te trago aqui nessa noite essa palavra de Deus para você. Qual é esse medo que está fazendo você se afastar? Qual é esse medo que está fazendo você, aleluia, até mesmo dizer que você não vai conseguir? Qual é esse medo que está fazendo você se esquecer das grandes coisas que Deus fez na tua vida? Aleluia. Qual é esse medo? Mas Deus, Ele faz te lembrar de algo. Olha da onde que eu te tirei, olha da onde que eu te arranquei. Aleluia, olha o milagre que eu fiz na tua vida, olha o livramento que eu te dei. Aleluia, não deixe esse medo ser maior do que o Deus que você serve. Oh Espírito Santo, aquele povo, os discípulos de Jesus se esqueceram que Jesus acalmou o vento e a tempestade. Aleluia. É a mesma situação, é a mesma ocasião. Aleluia. Oh Espírito Santo. Só que Jesus não estava no barco com ele. Aleluia. E o medo era tão grande, irmão Tiago, que eles se esqueceram da palavra profética que Jesus lançou na vida deles. E que palavra é essa? Olha, vocês vão atravessar do outro lado. Jesus já tinha decretado, aleluia, vitória para aquele povo. Aleluia, quando Jesus disse, vocês vão atravessar do outro lado, Jesus estava dizendo assim, olha, pode levantar o vento, pode levantar a tempestade, as ondas podem ser grandes, mas não temas mal algum, porque vocês vão conseguir atravessar do outro lado. Oh Espírito Santo, o medo faz você se esquecer das promessas que Deus tem na tua vida, mas Deus está dizendo para você nessa noite, não deixe esse medo ser maior do que o Deus que tu serve, porque se Ele falou que você vai atravessar do outro lado, meu irmão, minha irmã, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a prova, aleluia, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Se Ele falou, pode ser a prova que for, você vai atravessar do outro lado. Aleluia. E atravessar do outro lado para onde? Para a tua vitória. Aleluia. Você vai a caminho da tua vitória. Aleluia. O povo estava parado de frente ao mar, não tinha saída. Aleluia. Mas Deus, com as suas narinas, soprou um vento. Aleluia. E ao tocar nas águas, as águas se partiram ao meio e o povo atravessou do outro lado. Oh Espírito Santo, assim é na tua vida. Se você crê nessa noite, Deus está mandando um vento, e não é vento de prova não, aleluia, é vento de bênção, é vento de bênção, é vento de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o nosso Deus, Ele abre portas aonde não tem portas. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. O vento era ao contrário, aleluia. A palavra nos fala, aleluia, glória a Deus. Há muitos estádios da terra, ou em algumas traduções, no meio do caminho. E há um ponto aqui também na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Porque não é no começo, aleluia, glória a Deus. No começo é bênção, é vitória, aleluia, é o primeiro amor, aleluia. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que não é no começo
que vai vir as lutas, mas é no meio do caminho, é no meio da jornada, aleluia, que as lutas vão se levantar contra mim e contra a tua vida, aleluia. Mas o nosso Deus, aleluia, em Isaías 41:10 diz: não temas, aleluia, porque, aleluia, não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque a destra da minha mão te sustenta de pé. Oh Espírito Santo, aleluia, é no meio do caminho sim que vai se levantar, aleluia, as provas na tua vida, mas Deus está lhe dizendo: não temas, eu sou contigo. Oh Espírito Santo, aleluia. E eles aterrorizados com medo, aleluia, mas a palavra nos fala, aleluia, que na quarta vigília da noite eles avistam um homem andando sobre as águas. Oh Espírito, glória, glória, glória a Deus. E quando eles avistam aquele homem andando sobre as águas, aleluia, glória a Deus. Quando fala na quarta vigília, é o ponto mais escuro da noite, aleluia, é o ponto mais escuro da noite, aleluia, e é no meio da escuridão que Jesus ele aparece para mim e para você. Glória, glória, aleluia. É no meio da nossa escuridão que você vai ver Jesus vindo ao teu encontro, aleluia. Mas entenda algo na minha e na tua vida: aqueles homens estavam andando com Jesus já fazia um bom tempo. Aqueles homens, aleluia, viu Jesus fazer milagres, aleluia. Mas só que quando eles viram Jesus, Jaconias e Isaura vindo ao seu encontro, eles não reconheceram Jesus. Aleluia. Olha o que o medo faz, aleluia. Eles não reconheceram aquele que rege as suas vidas, eles não reconheceram Jesus, porque o medo que eles estavam sentindo era muito maior, aleluia, aleluia, deixando eles cegos, aleluia, dizendo isso, clamando assim: será que é um fantasma? Oh Espírito Santo. Mas eu aprendo que é nas horas mais escuras que o meu Jesus, o teu Jesus, vem ao nosso encontro. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, aleluia. Eu não sei qual é esse momento mais escuro que você está vivendo, aleluia. Mas Jesus está indo ao teu encontro nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus está indo ao teu encontro nessa noite. Oh Espírito Santo, Ele ouviu o teu clamor, aleluia. Oh glória. Quem sabe o teu momento mais escuro que você está passando era dentro do teu lar, mas Jesus, Ele ouviu o teu clamor dentro do teu quarto, contemplando as tuas lágrimas, e Ele está dizendo: eu estou indo ao teu encontro, eu estou indo ao teu encontro. Não se assuste, porque Jesus está indo ao teu encontro. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Jesus está indo ao teu encontro, aleluia. Quem sabe esse momento escuro é esse medo que você está sentindo de não conseguir, aleluia, mas Ele está indo ao teu encontro. Oh Espírito Santo, aleluia. Glória, glória a Deus. Eles não reconheceram e, tomados de medo, gritaram, aleluia. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Oh, e aqui quando Jesus se apresenta dizendo: sou eu, aleluia, é o mesmo que Ele está dizendo: eu sou, aleluia. Quando Moisés tem um encontro com a sarça ardente,
porque eu sou o grande eu sou. Ele está na minha e na tua vida. O povo precisava de libertação, então ele estava dizendo: eu sou aquele que vai libertar o povo lá do Egito. Eu não sei qual que é o que você está precisando, qual que é a tua solução, mas Jesus está dizendo: eu sou na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Eu sou aquele que te dá cura, eu sou aquele que te dá livramento, eu sou aquele, aleluia, que te liberta, eu sou aquele que vai lutar pelos teus, eu sou. Oh, Espírito Santo, não temais, eu sou. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória, glória, glória. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aleluia. E foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo. Olha o medo aí, ó. E começou a submergir, começou a afundar, e gritou: salva-me, Senhor. Aleluia. Há um ponto importante aqui também na palavra de Deus. Glória, glória, Aleluia. Pedro, ele queria ter a confirmação se era Jesus, porque ele disse: mestre, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Aleluia. E Jesus disse: então venha, Pedro. aleluia. E a palavra nos fala que Pedro, ele foi caminhando sobre as águas. Não há outro, além de Jesus, que andou sobre as águas, senão Pedro. Aleluia. Mas enquanto Pedro estava dentro do barco de Agonizal, o foco dele era aquele homem que estava andando sobre as águas. Aleluia. O foco dele, aleluia, era Jesus dizendo: venha, Pedro. Aleluia. A promessa estava sobre a vida daqueles que estavam dentro do barco. Barco aqui representa a igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo, os que estavam dentro do barco representa eu e você. Glória, glória. Aleluia. Mas quando Pedro diz: mestre, eu vou até com você, então venha, Pedro. Aleluia. A palavra nos fala que Pedro andou sobre as águas, mas agora Pedro estava fora do barco. E fora do barco agora, o foco já não era mais Jesus, já Agonizal. Aleluia. O foco agora de Pedro eram as ondas que eram grandes, era a tempestade, aleluia, que era grande, era o vento que era grande. O foco já não era mais Jesus, mas sim era a prova que estava ao seu redor. E quando ele começa a tirar o foco de Jesus e começa a olhar para as provas dele, para as lutas dele, a palavra nos fala que ele começa a afundar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Assim somos nós na presença de Deus. Aleluia. Se enquanto você estiver na igreja, enquanto você estiver na presença de Deus, o teu foco sempre vai ser Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O teu foco sempre vai ser Jesus. Aleluia. Ei, a luta ela vai vir, a prova ela vai vir. Aleluia. Isso é inevitável, vai acontecer na minha e na tua vida. O gigante vai se levantar contra ti. Aleluia. Mas quando a prova vier, quando o vento vier, a tempestade vier, quando o gigante se levantar contra você, eu quero que você veja, aleluia, no meio
sair da igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. A partir do momento que você sair da presença, o teu foco já não vai ser mais Jesus. Aleluia. Mas o nosso foco vai ser as provas que estão sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E infelizmente é isso que acontece. Aleluia. Quando a gente começa a olhar para os lados, né, para as tempestades da vida, nós começamos a afundar. Aleluia. Infelizmente é isso que acontece. Aleluia. Quantos daqui de nós não conhecemos pessoas que saíram da presença, que saíram dos propósitos de Deus, que saíram da igreja, aleluia, do templo, aleluia, glória a Deus, infelizmente não conseguiu retornar, porque é mais fácil você buscar um que está aí fora do que aquele que estava aqui dentro e um dia saiu. É muito mais difícil você poder trazer ele de volta, porque muitas das vezes, diaconisa Isaura, você vai pregar para o camarada acaba pregando para você, aleluia. Oh Espírito Santo, quantas das vezes você não já viu pessoas, aleluia, que até mesmo acaba saindo da presença, se afunda, aleluia, num lamaçal tão grande que não consegue mais sair. Jesus. Aleluia. Aleluia. Já não reconhece mais Jesus como mestre, já não reconhece aquele que anda sobre as águas. Aleluia. Oh Espírito Santo. Glória. Mas o nosso Jesus, ele é tão grande, o nosso Jesus, ele é tão poderoso. Aleluia. Porque é impossível ele ficar parado diante de um clamor de um justo. Oh Espírito Santo, a palavra nos fala que Pedro começou a afundar, aleluia, mas ele começou a clamar: mestre, aleluia, salva-me Senhor, aleluia, mestre, salva-me Senhor. Oh Espírito Santo, a palavra de Deus nos fala que imediatamente Jesus estendeu as mãos para Pedro, colocou ele de pé novamente. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não temas, porque eu estou trazendo de volta aquele que saiu do propósito, aquele que saiu da casa, aquele que saiu da presença. Não temas, porque eu estou trazendo de volta. Oh Espírito Santo, ele ouviu o teu clamor, aleluia, e através do teu clamor Jesus está trazendo de volta. Oh Espírito Santo, a palavra não fala de que forma que Pedro ele voltou, foi aos colos de Jesus, se ele veio andando, marchando juntamente com Jesus. Aleluia. Mas a palavra nos fala que Jesus colocou ele novamente de pé. Aleluia. Aleluia. No momento que ele pensou que ele ia morrer, que ele ia afundar, Jesus colocou ele de pé novamente. Aleluia. Assim é Jesus na minha e na tua vida. É nos momentos mais difíceis que você vai ver o agir de Deus. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que você vai ver o agir de Deus para contigo, porque as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para aquele que é justo, para aquele, aleluia, que é fiel contigo. Aleluia. Salmos 37 fala sobre a justiça de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Mas se fala sobre a justiça de Deus, ali fala que devemos confiar nele, devemos entregar os nossos caminhos a ele, aleluia, e ele satisfará os desejos que há no nosso coração. Que não devemos ter inveja daqueles que praticam a iniquidade, aleluia, não ter inveja dos maus feitores, porque esses, aleluia, vão perecer como relva, aleluia, cortada, vai secar, vai murchar, vai morrer. Mas aquele que é fiel como ele, mas aquele que entrega os
caminhos, mas aquele que deposita, aleluia, tua fé em Cristo Jesus, esse permanecerá para sempre. Aleluia, a justiça de Deus está sobre a vida da igreja nessa noite. Aleluia, Ele tem visto o teu sofrimento, Ele tem visto, aleluia, o preço que você tem pagado. Aleluia, aleluia, a justiça de Deus está sobre a tua casa. Oh glória, a palavra de Deus nos fala, aleluia, que Jesus colocou Pedro novamente de pé. Aleluia, não sabe se foi no colo, ou se foi andando, ou se foi marchando, aleluia, mas fala que Pedro juntamente com Jesus entrou no barco. Aleluia, e quando ele entra no barco, aleluia, oh glória, houve grande bonança, houve uma calmaria, aleluia, o vento cessou, a tempestade cessou, as ondas se acalmaram, porque Jesus estava no barco, junto com os seus discípulos. Aleluia, assim é na minha e na tua vida. Quando Jesus está no barco, tem calmaria. Aleluia, quando Jesus está no barco, não tem vento, não tem tempestade. Aleluia, que fica de pé diante de Jesus. Aleluia, e o milagre ele é tão grande. Aleluia, Santo é o Senhor Jesus. eu gosto de explicar milagres assim, porque o milagre não é da forma que a gente leu, da forma que a gente vê. Aleluia, há uma metafísica, aleluia, para as coisas acontecerem. Aleluia, a água para se transformar em gelo é preciso, aleluia, uma metafísica acontecer ali para ela se transformar em gelo. É algo grandioso na área da ciência. Aleluia, agora você imagina, aleluia, o que a ciência tem que fazer quando Jesus fala. Aleluia, tem que acalmar o vento, tem que acalmar a tempestade. Aleluia, algo sobrenatural. Se eu disser chuva para, ela não vai parar. Aleluia, mas se o nosso Jesus falar, aleluia, a chuva vai ter que se dar um jeito. Aleluia, se Ele falar, até a chuva tem que obedecer. Aleluia, a água tem que se solidar para Ele andar sobre as águas. O vento tem que acalmar, porque a palavra dEle é poderosa. Aleluia, porque eu gosto de falar sobre isso, sobre um milagre. Aleluia, porque muitos falam, aconteceu um pequeno milagre na minha vida. Aleluia, não tem milagrinho, milagrão, milagre é milagre. Aleluia. Você imagina o que Deus, o que Jesus tem que fazer para poder gerar o teu milagre? Ele tem que mexer no mundo metafísico, Ele tem que mexer na ciência, aleluia, para te entregar o teu milagre. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala que houve grande bonança naquele barco, para aqueles que continuam fiel com a palavra. Glória, glória. Para aqueles que continuam dentro do barco, na presença de Jesus. Aleluia, no meio do caminho pode levantar o vento e a tempestade. Aleluia, o processo pode ser difícil. Aleluia, mas quando chegar do outro lado, aleluia, quando você chegar do outro lado, aleluia, a vitória para a tua vida vai ser grande. Aleluia, vai ter grande bonança, vai ter festa. Aleluia, mesmo que não seja nesse mundo. Aleluia, porque o nosso Senhor Jesus disse: eu vou preparar morada. Aleluia, e eu creio que quando chegarmos lá no céu, um grande banquete vai estar preparado. Aleluia, e o nosso Senhor, Ele vai estar servindo a cada um de nós nesse grande banquete. Em nome de Oh Espírito Santo, vai haver grande bonança na minha e na tua vida. Aleluia, se coloca de pé. Aleluia, oh Espírito Santo. E subindo ambos para o barco, cessou o vento e cessou, aleluia, a tempestade. E
que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus, aleluia. Aqueles que estão ao teu redor vai ter que contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, e através de ti eles vão adorar, vão glorificar e reconhecer verdadeiramente que Jesus é filho de Deus, aleluia. É através da minha e da tua vida. Oh Espírito Santo, eu quero fazer uma oração junto com a igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus,